faça chuva ou faça sol, literalmente. Se chove, saneamento é uma maravilha. Se faz sol para energia solar, é outra maravilha, é isso mesmo. Então, faça chuva, faça sol, esse é o arroz com feijão da Bolsa. Não quer dizer que você não vai querer comer um macarrãozinho, comer alguma coisa mais elaborada, mas o arroz com feijão é aquilo que pode fazer parte da tua dieta todo santo dia. Esse slide, eu acho que ele ilustra muito bem e ele vai ser muito familiar para muitas pessoas que estão vendo, porque, no fundo, todo mundo aqui deveria se perguntar que tipo de investidor você quer ser. Olha para a esquerda, são 3 militares aqui atirando de canhão. Eu acho legal a expressão de cada um, né? Um tá tampando o ouvido, o outro tá olhando para o chão para não ver o que vai acontecer, o outro tá olhando para o outro que tá puxando a corda, vai disparar a bala e vamos ver o que vai acontecer. Alguma coisa deve pegar no meio do caminho, né? É sem muita metodologia, sem muita estratégia, sem muita precisão. No fundo, é quase que um processo de tentativa e erro, né, gente? Você vai tentando, vai tentando, vai tentando, até que uma hora você acerta. Mas você não tem aquela segurança do que você está fazendo. Em compensação, o da direita, que é o famoso sniper, o que ele está ali fazendo? Ele, primeiro, que já deve ter calculado a velocidade do vento, já deve ter medido a umidade, não sei o que. Posso estar falando abobrinha aqui, tá, pessoal? Mas, enfim, é para valorizar o sniper, né? Hã? Analisar o terreno. Analisar o terreno, o alvo, a distância, a curvatura de não sei o que lá, do cano. Pessoal, o sniper, ele não fica atirando o tempo todo. Ele não gasta bala à toa. Ele não faz algo que é uma espécie de tentativa e erro. Quando que botam um sniper lá? Quando sabem que você vai ter alguém que vai resolver. Ele vai atirar para acertar. Ele tem método, ele tem estratégia, ele sabe exatamente como agir em cada momento. Se o momento não está bom, ele não atira. Se o momento está mais ou menos, ele não atira. Se o momento está perfeito, porque ele sabe o que ele faz, ele vai lá e aperta o gatilho sem medo de errar. Tá? Pode errar, acontece, mas a chance de errar é muito menor e vai gastar muito menos bala. Essa é uma analogia que parece muito boba, pessoal, mas ela é nada mais, nada menos do que o comportamento de 99% das pessoas da Bolsa do lado esquerdo. As pessoas atiram de canhão, cada hora está analisando e comprando ações de setores diferentes. Quando o mercado desaba, fica desesperado, não sabe o que fazer. Quem não consegue segurar acaba vendendo no fundo do poço e logo depois se arrepende. Ao passo que, se você é o sniper, se você tem uma estratégia, se você sabe olhar com foco e não olhar para tudo de uma vez, você saber na hora que precisa o que fazer. E o investidor previdenciário, ele constrói a sua carteira exatamente com essa lógica. Ele sempre sabe o que fazer. Quando ele está em dúvida, ele espera, porque ele sabe que a hora exata vai aparecer. É exatamente a analogia do jacaré que a gente tanto fala aqui, tá, pessoal? Fala, Lu. Não, é isso aí, é exatamente o que eu ia falar, Fê, é o equivalente ao que o Bar sempre fala do jacaré, né, que é o caçador mais esperto, né, mais eficaz da natureza, quer dizer, vários animais vão passar pela boca do jacaré, mas ele tá ali focado no passarinho, né, assim que o passarinho pousa na sua boca, né, então acho que é mais ou menos isso, ele é um predador extremamente eficaz, justamente porque ele sabe a hora de dar o bote, né, ele sabe do que ele tá atrás. É isso aí, boa. Vou pedir para o Lucão passar o slide, Lucão. E quando a gente quer ser sniper, pessoal, o que a gente olha de fato? A gente acha muito importante você entender bastante de poucas coisas. É impossível você entender bastante ou entender de uma forma profunda sobre muitos setores e muitos assuntos. A gente prefere se especializar em poucas coisas. Quando você entra na bolsa, e às vezes eu morro de pena de alguns iniciantes
que começam a querer olhar absolutamente tudo. Botam um monte de empresas, centenas de empresas na tela do home broker, e no primeiro dia ele está olhando Embraer, no segundo Brasil Foods, no terceiro Itaú, no terceiro... E assim vai indo. Então, você acompanha um pouquinho de cada ação, mas não acompanha muito de nenhuma. O que a gente propõe a fazer aqui, pessoal, para facilitar a vida de vocês? Elimina o que não interessa no primeiro momento. E o que não interessa no primeiro momento? Olha para o lado da esquerda. Olha para o gráfico da esquerda, perdão. Quantidade de setores. Na Bolsa, entre segmentos, subsegmentos, etc., a gente tem 84 setores. 84. Olha a quantidade. Você tem desde empresa de tecnologia até agência de turismo, até mineradora de ouro, até empresa que fabrica avião, tem de tudo ali. O que a gente vai falar para você olhar? Esquece 79 setores e olha para 5. Você não precisa se preocupar com 79. Talvez quando você for avançando um pouco mais, você pode olhar um ou outro ali dentro desse 79, mas a princípio foca nos 5. Isso já vai facilitar muito a tua vida. E como vai facilitar a tua vida? Olha para o lado direito. A gente está falando que dentro desses setores best, existem 103 empresas, que é até bastante, né, gente? 103 empresas de um total de 444, é mais ou menos um quarto, né? Só que dessas 103, existem vários segmentos dentro dos setores que a gente não olha. Quer um exemplo? Distribuição dentro de energia. A gente não olha para distribuidoras. São empresas talvez perenes, tal, mas veja, por exemplo, o que está acontecendo com a Light. É um problema. Eletropaulo lá atrás teve problema. Outras distribuidoras. A Eletrobras quis vender o quê? Primeira coisa que ela quis vender. Distribuição. Por quê? Porque era deficitária. Então, a distribuição é um negócio muito mais complexo. Então, dessas 103, vai afunilar mais ainda, porque algumas coisas aí a gente já fala para vocês não olharem, tá bom, pessoal? Então, deixando bem claro, o BEST facilita a tua vida, ele direciona para onde você tem que olhar. Lucão, próximo slide aqui para a gente, por favor. E além de tudo, pessoal, o BEST, ele vai te ajudar também a evitar algumas armadilhas. Eu tenho certeza que o pessoal aqui vai falar, pô, mas Petrobras tá disparando, Petrobras está pagando dividendo, ano passado só pagou R$17, então é uma empresa fantástica. De fato, a Petrobras, que é uma empresa de um setor cíclico, ela está tendo um desempenho muito bom na Bolsa nesses últimos 2, 3 anos, principalmente nos últimos 1 ano e meio aí, vamos dizer. Mas se você olhar o histórico da Petrobras, só para vocês terem uma ideia, pessoal, em 2010, que foi aquela famosa subscrição que a Petrobras fez a maior chamada de capital do mundo, da história, né? Do mundo da história, para explorar o pré-sal, para desenvolver o pré-sal. Então, teve propaganda na TV, teve propaganda com o carinha segurando a plataforma de petróleo, uma coisa ridícula. Dinheiro do FGTS de muita gente foi para a Petrobras a R$ 26,30 em 2010. Para vocês terem uma noção, ela só foi, o gráfico está um pouquinho pequeno, mas ela só foi retornar esse valor, se eu não me engano, ali perto de 2018, 2019. Depois, a pessoa que entrou na subscrição, na subscrição em 2010 e segurou, o tempo foi passando, os dividendos foram diminuindo e a cotação foi embicando, como vocês podem ver. Chegou no momento ali em 2014, que ela já pagou uma migalha de dividendo, 13 também uma migalha. O que aconteceu? O dividendo parou, secou, junto com Lava Jato, todos aqueles problemas. Aliás, conseguiram algo fantástico, que foi praticamente fazer uma empresa de petróleo, que é um dos melhores negócios do mundo, dar prejuízo. E aí, o que aconteceu? 2015, 16, 17, só voltou a pagar dividendos em 2018. Foram quase 4 anos sem ver nada pingando na tua conta. Então, esse é o tipo de armadilha que muita gente caiu
e que se você seguisse o Best, você não teria caído. Aliás, eu faço questão de falar, eu fui um dos que caíram nessa armadilha. Eu entrei na subscrição da Petrobras, mas é aquela história, não conhecia, não sabia do setor, já tinha trabalhado com a empresa, achei que eu conhecia, doce ilusão. Então, você pode ser o melhor investidor do mundo se você tiver posicionado numa empresa complexa ou num setor complexo, você vai ter dificuldades, tá bom? Lucão, passa de slide também, que outra coisa que a gente quer dizer aqui, e eu gostei bastante desse título, acho que foi inclusive sugestão da Lu, a gente não acredita em jabuticaba brasileira. O que é a jabuticaba brasileira? Você tem um setor que é problemático no mundo inteiro, mas aí veio uma empresa no Brasil e ela tem um desempenho fantástico. E falo, não, mas essa empresa é diferente, né? Essa é uma empresa que ela é diferente dos pares globais, ela tem uma operação fantástica, ela tem um marketing, etc, etc. Se vocês não se lembram, eu me lembro muito bem, a Gol chegou numa fase nova de mercado de aviação, né? A TAM já estava indo bem, ela se aproveitava muito do momento em que Varig, VASP e Transbrasil, que eram as 3 líderes de mercado, tinham ido para o vinagre, e logo na sequência veio a Gol, uma proposta de ser uma companhia low cost brasileira, ela se inspirava muito na Ryanair europeia e tal. Bom, começou a operar a Gol, vocês olham lá, e aí que eu acho fantástico, né? O preço do IPO, ela começou a subir. O gráfico quase termina lá e ela estava subindo, né? Aí o negócio começa a andar, começaram a ver que era uma empresa que tinha exatamente os mesmos problemas das outras do setor, era uma empresa que tinha problemas de governança, ela não era low cost coisa nenhuma, porque no primeiro soluço de custo ali, ela já teve que ajustar preço e começou a trabalhar em paridade com as outras, ela que começou a tirar tudo que era coisa que servia de comida nos aviões. Então, o que aconteceu com o papel? Ele despencou. Ali é mais ou menos 2007, 2008, quando foi a crise, 2009. Desde então, essa empresa nunca mais se recuperou. Tiveram vários problemas no meio do caminho. E olha que interessante o quadradinho, aquele desenho que você vê, não dá para ler direitinho, mas aquele quadradinho cinza escuro. O que é aquilo? É o dividendo. Olha desde quando que ela está sem pagar dividendo. Desde 2011, mais ou menos, tá? Então, esse é um exemplo. Eu não vou entrar em detalhe na CVC, que é mais do mesmo, mas é exatamente a mesma coisa. Uma empresa que, aliás, só acho que isso vale lembrar, ela já foi uma das grandes queridinhas da Bolsa, ela já teve nos maiores fundos, naqueles fundos medalhões do mercado, todo mundo tinha CVC, e olha o que aconteceu com o papel, agora ela teve que chamar uma subscrição aí gigantesca, e se não fosse o fundador, que já estava praticamente fora do negócio, para aportar de novo, ela não teria sobrevivido, tá? Então, esse é o tipo de armadilha, pessoal, volto a repetir, que o Best consegue fazer você evitar, tá?